A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Denis Pereira Oficial. Sou o presbítero Denis Pereira e mais uma vez estamos aqui para juntos prepararmos a aula da escola dominical deste próximo domingo, a antepenúltima aula, a lição 11 da escola dominical, uma vez que o novo trimestre já está chegando, as novas revistas já estão por aqui. Você já conseguiu comprar as revistas aí na sua cidade? Fale para nós, ó. Encorajamento, instrução e conselho. Vamos estudar livro dos Salmos, classe dos jovens. Relacionamentos em família, na classe dos adultos. O que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus, na classe dos juvenis. A história do povo escolhido, na classe dos adolescentes. E igreja é um lugar de comunhão, na classe dos pré-adolescentes. Nós trabalhamos semanalmente com estas 5 salas aqui no nosso canal. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém aqui em Campinas, e é um prazer semanalmente termos aqui esse nosso encontro. Gratidão a todos que já estão inscritos no canal, e se você não está inscrito ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Também temos o nosso podcast todo sábado às 9 da manhã. Meu apelido é Denão, tá até aqui ó, na caixinha que fizeram para mim, lá em Bom Repouso, Denão. Fala Denão Podcast é o nome do nosso podcast aqui no canal, todo sábado às 9 da manhã. Neste sábado teremos a presença do cantor Emerson Pedrosa, que tem viajado o Brasil e o mundo cantando ali com seu violão esquisito, não é verdade? Muita gente o conhece, vai ser um bate-papo muito animado, e por isso é importante você mostrar para o YouTube que este canal é bênção, senão o YouTube esconde o nosso canal. É assim que funciona, tá bom? Então pega o link desse canal, compartilha com todo mundo, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa seu comentário, que é muito importante para nós. Na descrição tem todas as nossas redes sociais, na descrição tem um link para você adquirir o nosso livro O Propósito é Maior que a Sua Dor. Ao adquirir o livro você nos ajuda, tem formas de você ajudar aqui na descrição também. Ajude-nos nesta produção de conteúdo, tá certo? Pegue Bíblia, revista, papel e caneta, bloco de notas e vamos juntos preparar mais uma aula da escola dominical. Santidade Integral é o título da lição 11 na classe dos jovens. O texto principal está em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A santidade deve abranger o ser humano por completo, o espírito, a alma e o corpo. É sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje, tá? Bom, o texto de 1 Tessalonicenses apresenta o ser humano integral, corpo, alma e espírito. Na lição deste domingo, veremos que a santificação também deve ser integral, abrangendo o ser humano em sua totalidade. Por isso será analisado o impacto da santidade nessas 3 áreas, começando pelo espírito. Então, a salvação abrange o homem como um todo. Então, a santificação também, tá? Então, corpo, alma e espírito, tá? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, tá? Então, em todas as áreas da nossa vida, a santificação deve atuar. Bom, tópico 1. O ser humano é integral, espírito, alma e corpo. Bom, para entender o conceito do ser humano integral e a influência deste na construção teológica no primeiro século, se faz necessário conhecer um pouquinho da cultura helênica para contrastá-la com as judaicas. Os gregos acreditavam em uma antropologia, especialmente platônica, que era dicotomista, não é? Então o ser humano dividido em 2 partes, corpo e alma. Nesta visão, a alma era supervalorizada, sendo considerada parte do bem. Já o corpo era considerado como a parte do mal. Desta forma, desvalorizando e consequentemente desvalorizado e considerado cárcere da alma, prisão da alma. Mas na concepção judaica considerava o corpo o ser humano em sua
totalidade, tá? Então na Bíblia, a Bíblia já apresenta o homem de forma integral, tá? E Paulo, mesmo conhecendo essa cultura grega, ele deixou muito claro e assegurou aos crentes que Deus vê o homem de forma integral. Aí ele vai falar um pouco aqui sobre a doutrina gnóstica, que é uma doutrina dualista, tá? Para o gnosticismo, a carne é inerentemente má, tá? Logo, a carne e o gnosticismo, embora seja uma filosofia antiga, você vê isso hoje em dia em pessoas, principalmente muito influentes, principalmente jovens, dizendo o seguinte: olha, não tem problema, esse negócio de pecado é do passado. Deus te aceita. Deus aceita o seu pecado. Isso tem a ver com o gnosticismo, com essa dicotomia do ser humano, certo? Então, se eu sirvo a Deus com a minha alma, o que eu faço com o meu corpo não importa. Só que o gnosticismo, ele traz um perigo para a fé. Por quê? Porque se o corpo, se a carne, a matéria é inerentemente má, aí você tem um problema. Por quê? Porque Jesus não se encarnou e ele não é santo. Ora, se ele é Deus e a carne é totalmente má, ele não poderia se encarnar. E se ele se encarnou, ele não é Deus? Olha só para onde que a gente vai, tá? Então, é interessante deixar muito claro que não há essa dicotomia, tá? Então, o corpo não é a prisão da alma, ele é a habitação do espírito. Tanto que o corpo sem o espírito e a alma, ele é morto, né? Não tem vida. Lembra lá no Gênesis? Lembra Ezequiel 37? Certo? Então o corpo não é a prisão, é a casa, vamos dizer assim, da alma. Muito bem. Alma e espírito é a parte espiritual do ser humano. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, temos textos que distinguem bem a parte material do ser humano, alma e espírito. Dentre outros textos do Antigo Testamento, o profeta Isaías faz uma afirmação que destaca a alma e o espírito. Vamos ler Isaías 29. Isaías 29 e 6. Tu serás visitada pelo Senhor dos Exércitos, é isso mesmo? Isaías 26 e 9. Contrário. O pé pisará os pés do pobre e do... É isso mesmo, gente? Isaías, alma e o espírito. O pé pisará os pés do pobre e os passos do necessitado, porque ele derruba aqueles que habitam no alto e tal. Bom, ele colocou aqui essa referência, não sei se é essa referência não. Se alguém achar aí a referência correta, fala para nós aí. Dentre outros textos, na própria adoração de Maria, e lá no versículo de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, porque a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada, 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. O espírito humano foi gerado a partir do Criador. Nele o ser humano tem consciência de Deus e das coisas espirituais, e tem conexão com as realidades divina e espiritual. Enquanto a alma é a sede da personalidade, lugar dos sentimentos, pensamentos e decisões, tanto o espírito quanto a alma são eternos e se mantêm unidos após a morte. O cristão deve cuidar das partes do ser como um todo, tá? Se a salvação ela é corpo, alma e espírito, santificação corpo, alma e espírito, nós devemos o autocuidado, né? Tem que cuidar de si mesmo, Paulo escreve para Timóteo, corpo, alma e espírito, tá certo? E, portanto, nós chegamos aqui no nosso tópico 2, tá? Então, o ser humano é tricotômico, tá? Então, nós precisamos de cuidados em todas as áreas. Nós precisamos nos cuidar em todas as áreas. Muito bem, tópico 2. A santidade do espírito e da alma, tá? A santidade do espírito e da alma. Cristo morreu na cruz para resgatar o ser humano em sua totalidade. O pensamento dualista grego levava as pessoas a não acreditarem na ressurreição do corpo. Olha só os BO que dá.
Por isso os crentes de Corinto tiveram dúvidas em relação à ressurreição pregada por Paulo. E Paulo assevera: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis do mundo. Os irmãos, de Tessalônica tiveram problema também. Paulo teve que escrever para eles, porque eles estavam querendo vender tudo, querendo abandonar o emprego, querendo não fazer mais nenhum plano, achando que Jesus já voltaria naquele tempo, não é? E preocupado com aqueles que estavam morrendo também, tá? Então é interessante que Cristo ressuscitou em corpo, alma e espírito, tanto que as pessoas o reconheceram depois de sua ressurreição, como por exemplo Tomé, que queria ver as marcas dos pregos nas mãos de Jesus e a ferida profunda do seu lado. Quando ele aparece lá para João na ilha de Patmos, ele também mostra ali a sua mão, ele mostra ali as suas feridas, tá? Então Jesus Cristo ressuscitou em corpo, certo? É um corpo glorificado, mas é um corpo, tanto que lá na praia, quando ele vai se encontrar com os discípulos, ele pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Não tem nada aqui não. Quando os discípulos chegam na praia, o que ele está fazendo? Ele está assando peixe e está comendo, tá? A santificação do Espírito. A santificação do Espírito ocorre no momento da justificação e regeneração e se mantém contínua e progressiva de acordo com as experiências essencialmente do crente com Deus. Muito importante estudar aqui essas doutrinas, justificação e regeneração. Regeneração fala de novo nascimento, justificação fala de declaração de inocência. Justificação ocorre apenas uma vez, é um ato de Deus e é recebida pela fé. Regeneração é o novo nascimento, é a nossa busca constante por uma nova vida em Cristo Jesus, certo? Portanto, por meio da santificação do Espírito, a nova criatura mantém comunhão com Deus, tornando-se coparticipante da natureza divina e não vive mais na prática do pecado. Uma coisa é pecar casualmente, outra é pecar propositalmente. Não é? Quando o crente se afasta de Deus, ele morre espiritualmente, porque o seu espírito se afasta do Espírito Santo de Deus. Tá? Adão e Eva receberam a recomendação para não tocar no fruto da árvore da vida, pois se desobedecessem, eles morreriam. Tá? Então, aqui não está falando de morte física, mas está falando de morte espiritual. A santificação da alma também está diretamente ligada à palavra de Deus. Quando o crente ouve e cumpre a palavra de Deus, seu espírito e alma são fortalecidos. Na justificação e santificação iniciais, o pecado é perdoado e removido. Todavia, a velha natureza continua presente, em luta constante para sobrepor sobre o intelecto, emoções e vontades que são vivenciados por meio da alma. Tá? Então, por isso que é muito interessante essa entrega total. E aí, novamente, se a salvação é total, a santificação é total, a entrega deve ser total, porque a dimensão da transformação é determinada pela dimensão da entrega. Eita glória! Vamos lá? Liçãozinha de casa, vamos lá? A dimensão da transformação é determinada pela dimensão da entrega. Por isso que o texto de Lucas 10, 27, amarás. Esse amar é se entregar, é se render, ok? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. É uma entrega total, porque a dimensão da entrega determina a dimensão da experiência de transformação. Muito bem, meus amigos, esta é a penúltima aula, hein? Próximo trimestre é antepenúltima aula, próximo trimestre está chegando aí. Já se inscreveu no canal? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Bom, tópico 3, a santidade do corpo. Concupiscência no sentido etimológico tem sua origem do latim concupiscens e significa o que tem um forte desejo. Agora presta atenção. A concupiscência da carne é a falta de domínio sobre os prazeres carnais. Vamos ler Romanos, capítulo 7 e versículo 18. Porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro, tá? Então, a concupiscência fala de pessoas, de desejos que não estão sob o domínio do Espírito.
Algumas pessoas atribuem suas imoralidades à ação de Satanás, mas Tiago deixa bem claro que as pessoas cometem pecados motivados pelos seus próprios desejos. Nós precisamos, como pastores, pregadores, professores de jovens, entender isso. Não é o que está fora, é o que está dentro. O que está fora revela aquilo que vem de dentro. Eu vou dar aqui um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Muitas vezes nós atacamos as redes sociais e o conteúdo que tem lá. Mas você sabia que o algoritmo das redes sociais, ele entrega aquilo que a gente procura? Por exemplo, se você falar a palavra banco, por exemplo, né? Banco, ele vai começar a mandar anúncios de banco para você. Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Se você falar empréstimo bancário, só de falar, sem você perceber, ele vai começar a mandar as coisas para você. Se você falar uma marca de tênis, vai começar a aparecer anúncios daquilo para você. Por quê? Porque o algoritmo, ele é preparado, o algoritmo é um sistema que é preparado para lhe enviar aquilo que você procura. Se você, principalmente no Instagram e no TikTok, se você ficar assistindo um vídeo por mais de 4, 5 segundos, aquele tipo de vídeo, aquele tipo de conteúdo vai começar a aparecer para você. Aí a gente fala assim, só tem porcaria na internet. Então, é porque é isso que as pessoas estão procurando. Se você pegar o celular de um jovem e você stalkear o celular dele, entra no Instagram dele e faz assim, ó. Você, ao fazer isso no feed dele, você descobre o que ele anda procurando. Por quê? Porque o tipo de conteúdo que vai aparecer ali é o tipo de conteúdo que prende a atenção dele. Então, se eu ficar aqui, ó, assistindo um vídeo sobre carro, eu que escolhi, não foi? Então, eu estou dizendo para o Instagram, para o algoritmo, vídeo de carro me interessa. O que ele vai fazer? Vai começar a mandar um monte de vídeo de carro para mim. Se eu começar a assistir aqui uma dancinha sensual, o que eu estou dizendo pro algoritmo? Dancinha sensual que eu quero. Ele vai começar a mandar só dancinha sensual. Não porque no Instagram só tem dancinha sensual, não. Tem palavra, tem oração, tem um monte de coisa. Mas porque eu tô dizendo pra ele que é isso que eu quero quando eu fico assistindo, curtindo, comentando, compartilhando. Você entendeu? Então o problema não tá aqui. O problema tá aqui. O problema está em mim. É isso que Paulo tá falando. O pecado habita em mim. Nós muitas vezes estamos olhando para fora. Estamos criticando o mundo, aquilo que o mundo produz. Como se o mundo pudesse produzir outra coisa. As trevas só podem produzir treva, gente. O inferno só pode produzir coisas do inferno. Agora, o que nós precisamos é aprender a controlar os desejos. E opa, isso aqui Jesus não assistiria. Opa, isso aqui não é bom. Isso aqui não é interessante. Isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não quero. Aí eu começo a dizer para esse aparelhinho aqui que não sai da nossa mão o que é interessante para mim. Aí ele vai começar a mandar o que é interessante para mim. Ah, é pregação que você está ouvindo aí? Ah, tem aqui uns vídeos de pregação, vou mandar para você. Ah, é louvor? Vou mandar louvor para você. Eu estou dizendo para ele o que eu quero assistir. Entende? Então está em mim. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Por quê? É o que sai. Porque o que sai revela aquilo que está aqui dentro, aquilo que habita aqui dentro. Por isso que a Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio. Percebe isso? Então o nosso maior vilão não está fora. Nosso maior vilão não é a TV. Nosso maior vilão não são os perfis das redes sociais. Nosso maior vilão não são os amigos incrédulos. Somos nós mesmos. E nós precisamos, em primeiro lugar, entender isso para fazermos escolhas certas. Se não, nós estamos terceirizando responsabilidade. Estamos dizendo que são os amigos, estamos dizendo que é a internet, quando na realidade somos nós. Que por permitir que os nossos desejos, os nossos, nos controlassem, é que acabamos procurando cisternas rotas, água suja, enfim, aquilo que não presta, aquilo que não serve, comida estragada.
Dominando a concupiscência dos olhos. Os olhos são considerados as janelas da alma. Se controlados e conduzidos pelos interesses egoístas, podem levar o ser humano a uma cobiça desenfreada, cometendo toda sorte de torpeza. Um dos exemplos disso é Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas que olhou e falou, nossa, né? Então, é preciso mudar aquilo que está enxergando para mudar aquilo que está absorvendo. Se não mudar aquilo que está enxergando, aquilo que assiste, não vai mudar o que está absorvendo, tá? Eu até gravei um vídeo esses dias falando sobre o perigo. O que você tem procurado nas redes sociais? Por quê? Porque as redes sociais têm muito conteúdo, de todo tipo. E ela vai te entregar aquilo que você procura. Então tem muito jovem escutando influencers digitais que estão bravos com Deus, irritados com Deus, decepcionados com Deus e com a igreja. E que estão falando um monte de baboseira sobre a Bíblia. E muitos jovens cristãos estão escutando. E aí você vê às vezes o jovem frio na igreja não sabe o que é. É claro que ele está frio. Ele está bebendo cisterna rota. Ele está tomando água contaminada. Então é preciso ter esse cuidado, tá bom? Então é preciso dominar os desejos desenfreados dos olhos. O problema não é ter desejo. Você que lidera, que trabalha com jovem na igreja. O problema não é o desejo. É ser controlado pelos desejos, tá bom? Dominando a soberba da vida. A soberba da vida é a ostentação pretensiosa. Riqueza, poder, inteligência, status social, carros, entre outros. Algumas pessoas querem a todo custo fama, dinheiro e prestígio. Aqueles que não têm o temor de Deus buscam erradamente a ostentação a qualquer preço e acabam renunciando à prática da honestidade e dos valores divinos. Principalmente nos dias que estamos vivendo hoje, você entra na internet, tem muitos jovens de 18, 20 anos, mostrando suas Ferraris, mostrando suas mansões. Cuidado, porque Deus tem sim bênçãos e prosperidade para a nossa vida, mas não pode ser a qualquer preço, a qualquer custo, e principalmente não pode custar a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Tá certo? Essa foi então aqui a nossa lição 11 na classe dos adolescentes, tá? Então, emoções. Pera aí, antes de eu terminar aqui, ó. Olhando para esta lição, nós vemos a necessidade de cuidar da alma, cuidar das emoções. Nós cuidamos do dente, cuidamos do cabelo, cuidamos dos olhos, cuidamos do corpo, mas e a alma? E as emoções, como estão? Se nós entendemos que devemos cuidar de nós de maneira integral, corpo, alma e espírito, as emoções também precisam ser cuidadas. As emoções também precisam ser trabalhadas, equilibradas, porque o grande problema é a falta de equilíbrio nos desejos, nas emoções. Onde a falta de equilíbrio vai ter problema, inclusive em relação a uma vida de santidade. Uma pessoa desequilibrada, até a sua santidade é desequilibrada. Ela é aquela coisa extrema, excessiva, que acaba durando por um tempo, acaba criando assim uma certa imagem, mas não se sustenta. Então é preciso equilíbrio. E é isso que o Espírito Santo traz para a nossa vida. Equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Radicais contra o pecado, mas equilibrados quanto à nossa vida com Deus, quanto à nossa caminhada com Deus, inclusive para que ao pecarmos, olha só, o extremo é perigoso, porque o extremo, ele te leva para um lado da libertinagem, da licenciosidade, peca, não está nem aí com Deus. O outro extremo é o seguinte, mostra uma santidade radical. Qual que é o problema? Aqui nesse extremo da licenciosidade, você se acostuma com o pecado e não está nem aí. Aqui você não aceita o pecado, nem dos outros e nem o seu. E tem muita gente que não aceita nem o auto-perdão, que está distante de Deus, porque se julgou santo demais, achou que nunca pecaria. Por isso, equilíbrio. Devemos fugir do pecado, mas quando pecarmos, devemos saber que o pecado habita em nós. Tem dia que a gente apanha dele, tem dia que a gente perde a batalha, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E como eu disse agora há pouco, na lição dos adolescentes, deixa eu ver se eu lembro aqui o que eu falei, é que o relacionamento com Deus, ele não te impede de pecar, mas te impede de fugir.
Deus não desiste de nós. Isso está muito claro lá em Gênesis, quando o homem peca, quando o homem cai e Deus vem atrás do homem, o chama pelo nome. Deus está dizendo para ele: nada que você faça, nem o pecado, lhe tira da minha mão, vai atrapalhar o plano que eu tenho para a humanidade que eu criei. O único que pode impedir é o homem que foge de Deus. E a fuga de Deus é falta de relacionamento. Quem não se relaciona com Deus não conhece sua graça, sua misericórdia e seu perdão. É uma pessoa desequilibrada mesmo estando na igreja. Quem conhece a graça, o amor e o perdão de Deus é uma pessoa equilibrada. Faz como Paulo, evita pecar a todo custo, mas reconhece que é pecador, que o pecado está em si e quando peca, busca o seu perdão, a sua graça e a sua misericórdia. Amém, meus amigos? Essa foi nossa lição 11, a antepenúltima aula na classe dos jovens desse primeiro trimestre. Um forte abraço, obrigado por nos acompanhar aqui até agora. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.